Nós vivemos o tempo todo sendo forçados, forjados, tentados para que o dinheiro seja o nosso Deus, para que o sexo seja o nosso Deus, para que o poder seja o nosso Deus e para que a religião também seja o nosso Deus. E existe um homem na Bíblia que viveu uma transformação genuína a partir de uma troca, a partir de um entendimento da graça, quando ele viu que o seu dinheiro não era capaz de lhe dar segurança, o seu dinheiro não era capaz de lhe dar a vida que perpetua para sempre. E quando nós estamos aqui falando de dinheiro, nós vamos falar sobre um aspecto social, um tipo, uma forma de mensurar social daquilo que nós valorizamos. O mundo não é burro. As pessoas sabem como vendem as coisas. E aquilo que nós mais valorizamos tem os maiores preços. Não apenas por causa do custo, mas sim por causa da demanda, da necessidade. Nós vivemos em um mundo de imagens, não é verdade? Um mundo onde as pessoas constroem para você o que é necessário para você. E muitas das vezes aquilo que você acha que é necessário, não é necessário. Eu já vi muita gente que quando sai um iPhone novo, a pessoa quase treme de tanta ansiedade e necessidade. Ela trabalha para conseguir se definir porque ela tem um iPhone novo. Aí chega na roda lá da galera, ela não deixa o iPhone novo no bolso, né? Ela logo já chega e já coloca ele assim e tal, a galera já dá, olha, ó, iPhone X e tudo mais. Tantas pessoas vivem para isso. Muitas pessoas, pobres ou ricas, elas vivem justamente pela ansiedade, pela vontade de se definir por aquilo que elas têm. Porque vamos combinar, irmãos, a sociedade te valoriza por aquilo que você faz e por aquilo que você tem. Por isso, nós precisamos entender como que Jesus lida com o dinheiro. Você sabia que Jesus fala mais sobre dinheiro na Bíblia do que sobre sexo? E uma das coisas mais interessantes que eu percebi é que na igreja nós somos mais severos com pecados sexuais do que com pecados financeiros. Não é verdade? Nós somos severos contra todo pecado sexual porque ele é mais perceptível, ele é mais visível. A ganância, ela fica por entre os bancos, ela fica dentro dos corações. O pecado sexual, ele logo se mostra, porque ele é físico, ele é aquele mexe-mexe. O pecado financeiro, o Deus, o dinheiro como divindade, ele é muitas vezes um Deus silencioso. E existe um homem que você sabe muito bem dele, porque todo mundo aqui já cantou igual a ele. Eu vou dar a primeira melodia e eu quero ver você já indo junto comigo na música para falar sobre como Deus transformou a vida desse homem. Uma música que todo mundo aqui já cantou na vida. Se você não cantou é porque você é novo na fé. No final do culto você vem aqui porque você precisa se batizar. É assim, ó. Como Zaqueu. Aí falei, todo mundo saberia. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver e olhar para ti, vocês, e chamar tua atenção para mim. Irmãos, todo mundo sabe dessa música. Mas deixa eu te perguntar, quem era Zaqueu? Como você canta essa música? Porque muitas vezes nós cantamos o que não pensamos sobre. E muitas vezes nós nos esquecemos. Irmãos, deixa eu te dizer algo. Você não apenas canta o que você crê no que você canta. Fique muito atento no período do louvor, a letra da música. Tem muita letra da música que a gente insere em cultos, que Deus deve falar assim, meu Deus, de onde eles tiraram essa letra?
de onde eles tiraram isso? É só pede, é só pede, é só pede, é só eu, só eu, só eu. Cadê a glória de Cristo? Cadê a glória de Deus? Cadê o conto sobre Ele? E Lucas 19 conta a história desse homem. Lucas 19, verso 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Ô Zaqueu, desce depressa daí, moço, que eu quero ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu não era um homem normal. Zaqueu era o arquicoletor, o chefe da Receita Federal. Ele estava em Jericó, que era uma das maiores alfândegas, lugares de coleta de impostos. Zaqueu era o chefe que comandava pessoas como Mateus, discípulo de Jesus, que também foi escolhido por Jesus, mas era odiado porque ele cobrava impostos dos seus conterrâneos. Mas naquela época, a cobrança de impostos era diferente da nossa. Hoje, se você ganha, acho que acima de uns 4 mil e tanto, você já é retido quanto? 27,5, né? Pimba. Não tem nem choro, nem vela. Você não viu, você não vê, e você só manda mensagem: pastor, eu dou o dízimo do bruto ou do líquido? Não é assim? Pois é. Naquela época era diferente. Naquela época, o Império Romano chegava para a autarquia, a alfândega, o lugar, e falava assim: Zaqueuzão, esse ano, 2 milhões de reais. Você tem que levantar dentro da sua região 2 milhões para Roma. 2 milhões. O que Zaqueu fazia? Zaqueu levantava 10. Para onde ia os 8? Entra na minha casa, né? Ia para o bolso dele, ia para os comparsas dele. E por causa disso que o texto diz que Zaqueu, sendo de pequena estatura, ele não conseguiu ficar na frente da galera, porque a galera não queria Zaqueu de longe. Eles queriam falar assim: esse cara aqui não. Não tem gente da nossa vida que você fala assim: Deus, se você salvar esse aí, está complicado para nós. Não tem a questão, não, esse não, Deus. Você não sabe o que esse cara fez comigo. Zaqueu era um desses. Um homem que a sociedade usava de desprezo. Porque naquela época, a honradez, a dignidade eram valorizadas. E Zaqueu era visto como um cara que usava as pessoas para fazer dinheiro. Ele tinha muito dinheiro. E de repente, então, Zaqueu se coloca à vista de todos. De repente, Zaqueu deixa toda vergonha, deixa toda forma que ele era mal visto. Zaqueu, por não conseguir ficar lá na frente, porque a multidão não deixava ele passar. Olha, Zaqueu, vem, fecha. O cara, por favor, não. Ficava lá. Por quê? Nós não vamos deixar esse cara chegar até Jesus. Deixa eu te perguntar algo. Você é assim com aqueles que você não gosta? Você constrói muros para aqueles que você julga não serem merecedores da graça de Deus? Porque se você pensa como toda multidão,
você não pensa, você é pensado. Você vai fechar o caminho, vai falar assim, esse cara não pode encontrar Jesus. Mas esse cara estava recebendo a graça de Deus, e ele foi totalmente despido do seu orgulho, que ele subiu na figueira brava. Todo mundo, se fosse eu na multidão, eu ia ser o primeiro a zoar ele. Olha lá o pequenininho subindo, né? Ê, Zaqueuzão, quem te viu, quem te vê, hein? Se Jesus vai passar aqui, vai nem ver você, pequenininho. A folha da figueira te tampa. Ia ser um bullying só, irmãos. Mas o texto não conta tudo isso. Ele só conta que quando Jesus chegou, ele não olhou para a multidão. Ele olhou para cima. Irmãos, quando Jesus tem um encontro marcado com você, ele olha para onde você está. Jesus não foi convidado para a casa de Zaqueu. Jesus que recebeu Zaqueu. Não foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus. Não foi Zaqueu que fez um estardalhaço, não. O texto diz que Zaqueu queria ver Jesus. O texto não está dizendo apenas ver quem é, falar assim, deixa lá, vamos ver a banda passar. Não é ver a banda passar. Zaqueu tinha um desespero por ver quem estava fazendo milagres, quem estava dizendo e tinha autoridade, quem era o homem famoso que todo mundo estava falando, odiado pela religião. Zaqueu estava desesperado por ver Jesus. E a multidão não viu Jesus, porque ele não deu nem bola para ela. Falou assim, você aí, desprezado, eu vou jantar na sua casa. E uma das coisas mais lindas que o texto nos diz de Lucas é a respeito da conversão. O que nós hoje estamos vendo sobre dinheiro é que Zaqueu tinha o dinheiro como seu Deus. Porque quando você usa as pessoas para ganhar as coisas, quer dizer que as coisas te dominam. Quando você usa as pessoas, as circunstâncias, quando você vive como os pagãos, achando que a boa vida é ter um carro, a casa, um resto na poupança, querido, você não tem Jesus como Senhor, você tem Jesus como seu fornecedor, é diferente. E infelizmente, as igrejas muitas vezes estão nos dando a mensagem de um Jesus fornecedor. De um Jesus que diz, se você fizer isso, você fizer isso, faz prova de Deus, dá uma oferta aqui de R$1.000, Deus vai te dar muito mais e vai. A teologia da prosperidade é justamente a teologia que termina Jesus da eternidade. Ela coloca Jesus entre parênteses, porque ela diz que Jesus só está interessado em te abençoar nesse momento. Mas deixa eu te dizer, Jesus não é pequeno assim. Jesus é muito maior. Jesus quer te tirar do parêntese das coisas e te colocar de volta num relacionamento eterno com Deus. Não é o ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas é se o dinheiro te tem. De fato, Zaqueu era dominado pelo dinheiro. E ele fazia o que fosse possível. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você faz qualquer coisa por dinheiro? Zaqueu aqui virou crente. Sabe por quê, irmãos? Existe um vácuo em todo o coração do homem. Quando você tem na sua mente, no coração, uma consciência do que é a vida de sucesso, isso denota o que você fará para conquistar esse sucesso. Zaqueu, ao receber Jesus, ele se converteu. Por quê? Ele não deu uma oferta ao pregador Jesus. Ele não deu uma oferta ao ministério de Jesus. Ele não bajulou Jesus com essas coisas. Ele não levantou a mão para Jesus. O que o texto nos diz é justamente o significado próprio do que é uma conversão.
Eu antes andava segundo esse Deus, esse padrão, essa dimensão de sucesso. Eu andava segundo esses ideais. Agora a graça de Deus me afetou. Então eu me converti e eu ando segundo outros ideais, outros princípios, outros valores. É por isso que do nada, o texto diz que Zaqueu falou assim: olha, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Sabe por quê? Porque antes o dinheiro na conta era uma segurança de Zaqueu. Mas agora a segurança dele é uma pessoa que está na frente dele. Então eu posso abençoar as pessoas. O problema não é fala assim: olha, eu não estou aqui advogando contra a riqueza, porque eu seria o primeiro a ser desqualificado. Eu estou aqui dizendo que o dinheiro serve para o bolso e não para o coração. Você pode ser rico ou ser pobre. Você pode ser um rico e ter o dinheiro no coração, mas você pode ser um homem rico e só ter dinheiro no bolso, não ter ele no coração. Mas você pode ser pobre, não ter muito dinheiro no bolso, mas ter muito dinheiro no coração, porque você só vive pela falta que ele te faz. O problema não é o que você tem, mas é como você lida com aquilo que você tem e o que você não tem. Zaqueu, de fato, falou assim: olha, eu vou doar metade dos meus bens. E ele diz mais: se de alguém eu extorqui, se alguém eu de fato passei a perna, eu vou restituir 4 vezes mais. Aí você pensa, um judeu era muito apegado à lei mosaica. O que Levítico fala, queridão? Levítico fala: se você prejudicou alguém, você tem que restituir na mesma forma com 20% de ágio, com 20% de juros. Ou seja, se você ontem viu seu time perder de 4-1 e rasgou de raiva a camisa, I'm sorry, porque o meu ganhou. Né? Ou seja, você rasgou lá e tudo mais, e já pegou do cara lá do seu lado e puxou ele, rasgou a camisa dele, novinha do Cruzeiro. Falei o nome do time, foi mal. O que quer? Ou seja, eu preciso restituir a camisa 100% com mais 20%. Ou seja, eu preciso ir na loja do Cruzeiro e comprar uma oficial, que é muito mais caro. Ou seja, se eu de fato fiz qualquer prejuízo a alguém, Jesus, eu vou restituir 120%? Não, ele disse 400%. Irmãos, o que Zaqueu disse é que eu vou dar o valor principal de volta mais 300%. Sabe por quê, irmãos? Nenhum homem em sã consciência, se não for afetado pela graça de Jesus, se não se converteu a Jesus, faria isso. É justamente porque agora Zaqueu não ama mais o dinheiro. Ele não vive mais sonhando acordado pelo dinheiro, como ele vai ganhar mais, sob estratégias melhores. Zaqueu não é mais alguém que confia no dinheiro, que busca, no dinheiro a sua definição e a sua segurança. Zaqueu não é alguém mais que obedece o dinheiro. Irmãos, muitas pessoas mostram o ídolo do dinheiro quando elas buscam ser o que a sociedade gostaria que elas fossem. É a blusa nova, é o carro novo, é a marca tal, é a coisa X, é o tênis tal. E se você for de fato perceber, quais são os produtos que mais vendem falsificados? Não são os melhores produtos, são os que são mais valorizados publicamente. Ou seja, quer dizer então que existem aqueles que não têm dinheiro, que não querem acesso ao produto, ao conforto, à tecnologia. Eles querem apenas a marquinha da Adidas, da Nike. Eles querem apenas o nome Neymar nas costas. O problema não é
o ter o produto original. O problema é parecer que você tem o original. Porque o mundo é feito de imagens. E Zaqueu então falou assim, eu cansei de ter essa imagem voltada pelo dinheiro. E muitas pessoas mostram isso gastando o que tem e o que não tem. Querendo mostrar coisas que não são essenciais. Ou retendo demais. Outras pessoas querem reter. Falam assim, não, eu não vou lá, rapidez 50 conto. Eu não vou não. Irmãos, deixa eu te dar um toque. Deus nos criou para trabalhar. Quando Ele fez o homem, sua imagem e semelhança, e te fez corregente do jardim, falou assim, olha, pelo relacionamento, expande esse jardim, cria uma sociedade que brilha a minha glória. O nosso problema é que nós invertemos a ordem, que nós trabalhamos para ser, e não somos e trabalhamos. Você precisa aprender a usar o pouco dinheiro ou muito dinheiro que você tem para gerar relacionamento. Porque Deus, quando cria o homem para o trabalho, porque o próprio Deus trabalha, Ele cria o homem para relacionamento. Só que você, no seu trabalho, você está quase mordendo o cara do seu lado, porque ele já está quase batendo a meta, e você não. Então você tem uma informação e você corta o relacionamento com ele. Aí você fala, eu vou jogar um lactopurga no lanche dele hoje, porque ele vai sumir daqui 10 dias, eu vou bater a meta, ele não. Irmãos, o nosso conhecimento não foi feito para o nosso império. O nosso conhecimento foi feito para amar o próximo. O nosso dinheiro não foi feito para construir os nossos castelos, sabe, fortes. Mas o nosso dinheiro foi feito para compartilhar, para relacionar, para viver junto. Você pode ter dinheiro e levar seus filhos na Disney. Eu já vi muito pai que paga aquela fortuna, leva lá para a Disney e chega lá na Disney e fica brigando com todo mundo. Fica todo triste, todo nervoso. Falei, irmão, então leva ele aqui no parque, aqui em Guanabara. Por quê? O esforço todo que você fez para chegar na hora de se relacionar diante de possibilidades, você vai brigar com todo mundo agora? Você paga uma nota para levar a gata ou gato num restaurante assim, sabe? Aquele restaurante. E chega lá, na primeira coisa, briga com ele. Você casa com uma mulher, com um homem, você fica lá no altar, fala assim, olha, eu vou ser fiel a você, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, e passa um mês, vocês estão brigando por quê? Por causa de dinheiro. Paulo vai dar um ensino ao seu amado filho Timóteo na sua carta, lá no capítulo 6. Abra aí sua Bíblia, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, na primeira carta. Eu vou ler a partir do verso 3. Diz assim, 6:3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra o interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente comprimida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos.
Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Verso 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. O que Paulo está dizendo aqui é que a primeira coisa que as pessoas fazem é se enganarem. Elas suprimem a verdade. Se existe uma pessoa no mundo que quer se enganar, é você mesmo. Porque quando você está apaixonado, você faz de tudo para encaixar as verdades, ou tentar encaixar as verdades bíblicas, a vontade de Deus na sua vontade, não é assim? Quando você quer muito alguma coisa, quando você está apaixonado, quando os seus sentimentos estão assim a pique, você faz de tudo para se auto-enganar, querendo dizer que Deus te falou que pode. O que eu já vi de gente buscando lastro na boca de pastor para fazer o que é errado, está fora do gibi. Você sabe que é errado, mas se o pastor falou, você é esperto, né? Já diria a nossa irmã Eva. Já diria o nosso irmão Adão. Falou assim, foi ela. Ah, pastor, filho, você está entrando num relacionamento mó furada, você está entrando nisso mó furado. O pastor falou que podia. Não é assim? Pois é, irmãos, existe no nosso meio falsas doutrinas, falsos ensinos, pessoas que não concordam com a sã doutrina e que Paulo diz que eles são orgulhosos e que não entendem nada. E o que eles querem é pagar de bonzãos, de crentes, de religiosos, de santos homens de Deus, mas o coração deles mesmo quer o lucro. Eles querem usar da igreja, dos irmãos, não para abençoar você, mas para ser abençoado por você. Paulo está dizendo, fala assim, esses aí têm a mente corrompida. Eles são privados da verdade, porque eles pensam que a religião, a piedade, o ser correto é fonte de lucro. Irmãos, o que tem de gente, líder religioso, achando que isso aqui é carreira, está de brincadeira. Tem gente que quer ser um pastor achando que vai ganhar o salário dos salários. Você está enganado, irmão. Isso aqui é coisa séria. Isso aqui fala a respeito da eternidade das pessoas e não do seu bolso cheio de dinheiro. A gente precisa, irmãos, mudar um pouco as nossas coisas. O nosso problema é que a gente quer tanto ser abençoado que a gente escuta os falsos mestres e aplaude. Porque o nosso coração anseia, eu queria que isso fosse verdade. Eu queria que essa bênção, que essa mensagem, que isso que eu vou ser, que eu vou fazer, que eu vou conquistar, eu queria que fosse verdade. Mas você está se deixando enganar. Você está se deixando ser corrompido e você está sendo usado. O nosso problema é que nós muitas vezes batemos nos pecadores pelo Facebook, nós batemos naqueles que não conseguem viver a vida de Deus porque não conhecem a Deus, e nós não temos coragem de fazer como Paulo fez com Pedro. Falou assim, cara, você está errado. Na hora que você estava com os gentios, você estava só no frango ao molho pardo, você estava só no lombinho de porco. Mas agora que o povo de Jerusalém chegou, você senta em outra mesa. Nosso problema é que a gente bate em morto e esquece de confrontar os hereges. A gente tem medo da verdade. Irmãos, quem tem segurança em Deus não tem o que dever aos pensamentos das pessoas. E Paulo segue. Ele diz assim, de fato,
a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. O que Paulo diz aqui é: pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Quando você morrer, o que você vai deixar de herança? Ah, vou deixar. Não, é tudo. Porque nada você leva. A nossa grande diferença é: você quer deixar um legado ou você quer deixar apenas bens? Porque bens, eles também não irão aonde você vai. Mas o legado, um testemunho de fé, levam as pessoas que ficaram para onde você foi. Por isso Paulo nos ensina o segredo dessa parada aqui. É contentamento. Essa palavra quer dizer o quê? Essa palavra quer dizer que contentamento é quando eu sou suficiente interiormente, que eu sou resolvido em mim mesmo e que nenhuma situação externa pode me afetar, porque eu já tenho paz com Deus. É por isso então que Paulo escreve aos Filipenses e diz assim: aprendi a estar contente em qualquer situação. Sei estar o quê? Humilhado e sei ter abundância. Em toda e qualquer circunstância, aprendi o segredo de encarar a fartura e a fome, a abundância e a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Gente, quantas pessoas distorcem o texto, falam assim: você pode tudo naquele que... Aí você canta, né? Não, irmãos. O que Paulo está aqui é porque, por causa do contentamento, do prazer que nós temos em Deus, daquilo que Deus fez, da paz de Deus que excede todo entendimento, que nos domina, que nos define, eu posso passar fome, eu posso estar no caviar com champanhe, eu posso ficar no pão com manteiga, mas eu posso também ir lá na cebola do Outback. Isso não muda a minha definição de quem eu sou e nem os meus desejos. Por quê? Porque Paulo diz aos mesmos filipenses: eu considero tudo como perda, por causa do valor insuperável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. O que Paulo está dizendo para nós hoje? Que o coração do homem nunca fica vazio. Se você não buscar conhecer a Jesus, se você não tiver a vida de contentamento e piedade, em buscar a Deus, buscar o seu reino, alguma coisa você vai colocar no lugar. Alguma coisa vai ter que entrar no lugar. John Piper, um cara que você não pode não ler na sua vida. Qualquer livro dele presta. Qualquer livro. John Piper ensina a termos prazer em Deus. Irmãos, o nosso problema é que nós somos, às vezes, tão superficiais do conhecimento, do relacionamento íntimo com Deus, que a gente quer preencher uma falta de uma satisfação, de contentamento com Deus em outras coisas. E a gente acaba vivendo um evangelho igual aos não crentes. Eu só uso Jesus para chegar mais rápido que eles. Dura essa palavra. Porque, irmãos, o dinheiro falha quando você mais precisa dele. Sabe quando você viveu uma doença na sua casa? Sabe quando aquele cara, um cristão fiel que dava o dízimo todo dia, ficou doente com câncer? Sabe esse mesmo? Que você foi ensinado que era só profetizar, que a cura ia chegar, mas não chegou, e as pessoas te acusam de falta de fé. Sabe esse? O seu dinheiro não compra a cura dele. E agora? O que você vai fazer? O dinheiro, ele falha quando você mais precisa dele. O sábio diz: quem ama o dinheiro nunca se satisfará com ele, nem quem ama a riqueza com seus rendimentos. Isso também é vaidade. E o que Paulo diz aqui, diz que
Os que querem ficar ricos caem em tentação, são descontrolados, nocivos. O dinheiro, como Deus, como nosso Senhor, Ele nos torna nocivos, irmãos. Por quê? Porque Ele passa a te controlar, fazendo passar por cima das pessoas para ter as coisas. O que um cristão maduro tem que saber lidar com as riquezas é que ele não nasceu para passar por cima das pessoas para ter as coisas. Ele tem as coisas para abençoar as pessoas. E o nosso problema é que a gente precisa voltar, se convergir. A gente precisa de contentamento para conseguir viver assim. Somente quem é suficiente em Cristo consegue viver essa vida de pobreza e riqueza de uma forma saudável. Lembrando, eu não estou aqui dizendo que riqueza é pecado ou que pobreza é pecado. Eu estou aqui te ensinando como lidar nas circunstâncias. Paulo diz, é o contentamento. E por último, no verso 11, Paulo chama Timóteo e fala assim, tu porém. Ou seja, Paulo está dizendo que, olha, com você vai ser diferente, cara. Por quê? Porque você é homem de Deus. Então deixa eu te dizer hoje alguma coisa. Vocês que estão aqui, homens e mulheres de Deus, conosco vai ser diferente. Porque nós vamos fazer porque nós somos contentes em Deus. Porque nós temos a paz de Deus, nós temos o prazer em Deus. E quando você está satisfeito em Deus, você não precisa se satisfazer em mais nada. Você escolhe o que você vai viver. Você pode ir no jogo do seu time e ter uma convivência, um relacionamento. Você pode ir, sabe, lá no podrão, tá? Ou você pode ir no melhor restaurante. Isso não te afeta porque você é maduro e forte na fé, o suficiente para saber transitar por todas as coisas. A riqueza não te sobe ao coração e a pobreza não esmorece a sua fé. E Paulo fala assim, tu porém, homem de Deus, busque. O que Paulo está aqui dizendo é que quem tem contentamento é diferente, porque não busca o que todas as pessoas buscam. Ela busca o que tem grande fonte de lucro, no sentido de ter uma construção de um legado de valores, de galardão em Deus. E ele fala assim, busque a justiça. Ou seja, quem é contente em Deus busca fazer e estabelecer o reino de Deus e aquilo que é certo. Busca defender as minorias, busca defender o pobre, busca ajudar o irmão, busca estabelecer, planejar, irmãos. O planejamento faz parte de quem quer fazer o que é certo e justo. Busque a justiça. Busque enxergar ao mundo pelos olhos de Cristo, a partir das dádivas de Cristo, a partir dos princípios de Cristo. Ele diz, busque a piedade. Busque se comportar como um homem correto de Deus, como uma mulher correta de Deus, que vive pelos padrões de Deus, que vive pela vontade de Deus. Busque a fé. A fé aqui nesse sentido de ter a coragem, a fidelidade, de ter a capacidade de levar pessoas com você, de encorajá-las a viverem a vontade de Deus. Irmãos, eu acho muito difícil aquilo que muitos aqui já viveram com 18 anos, 20 anos, de ter que escolher uma profissão para o resto da vida. Eu já fiz jornalismo, turismo, já fiz um monte de coisa, porque eu não tinha nem capacidade de dizer quem eu era, muito menos dizer aquilo que eu era bom e queria fazer por amor a Deus. Graças a Deus, eu sou um jornalista e teólogo. Nunca fiz uma matéria na vida, mas isso, de fato, trouxe o amor à leitura. Serviu para alguma coisa. Você faz o que te dá retorno ou você faz aquilo que Deus te chamou para fazer?
você faz o que é socialmente reconhecido ou você, sabe, escuta de Deus a sua vocação, os dons que são em você, o que você percebe que Deus te deu? Irmãos, as pessoas precisam ser encorajadas a fazerem aquilo que elas amam, aquilo que elas são boas, aquilo que Deus as chamou para fazer, aquilo que arde no coração. Mas o nosso problema é que a gente não consegue ganhar menos para viver mais. A gente fala assim, olha, eu vou deixar de ganhar isso para ter mais tempo com os meus amigos, com a minha esposa, com meus filhos. Irmãos, a maior desculpa aceita na sociedade, dentro da igreja também, é falar assim, eu estou trabalhando demais, não tive tempo. Isso não é desculpa a ser aceita para destruir o relacionamento da sua casa. Isso não é desculpa de quem é contente em Deus, porque quem é contente em Deus escolhe o relacionamento em detrimento das riquezas. Ele usa as riquezas, ele usa o dinheiro, pouco ou muito, mas ele sabe que ele tem para gerar relacionamento. Talvez hoje você precise parar de ser um louco e trabalhando dia após dia, igual um louco, 14 horas por dia e não tem tempo para ninguém. Senta aqui no culto, não conhece ninguém. Por quê? Casa, trabalho, igreja. Casa, trabalho, igreja. Irmão, vem para uma célula. Se dá tempo a conviver com as pessoas, se dá tempo a usar o que você está conquistando para alguma coisa, porque se você der um piripaque hoje, sabe quem vai usar o seu dinheiro? Não é você. Aí você fala assim, puxa vida, eu podia ter, se não existe. Porque se eu tivesse, é um tempo que só gera remorso. O que existe é um arrependimento aqui e agora. Eu vou mudar a maneira que eu lido com o dinheiro e com o tempo que eu tenho. Por quê, irmãos? Porque ele nos chama a buscar o amor. O amor é a forma que eu tenho de enxergar as pessoas antes de olhar pelo meu próprio interesse. Isso é amor. Deus amou o mundo que deu. E ele fala aqui sobre a perseverança e a mansidão. Perseverança é a capacidade que nós temos de perseverar em momentos difíceis. Somente quem é resoluto, contente em Deus, consegue viver na fornalha, no momento de crise, falta de emprego, crise em todos os campos. Fala assim, cara, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, mas eu vou passar por esse negócio aqui. E mansidão. Mansidão é a capacidade de viver com pessoas difíceis. Esse aí a gente precisa de muita oração.